Olá, tudo bem? Meu nome é Milton, sou diretor CEO da DC Comunique, agência Google Partner. Estamos nesse vídeo continuando, falando sobre as características de um empreendedor de sucesso. E hoje nós vamos falar sobre uma característica muito interessante, que a natureza ela mostra pra gente coisas fundamentais para que a gente possa compreender também o que acontece dentro de cada um de nós, De repente até processos psicológicos e que de repente a gente não compreende muito bem como isso acontece, Então, nos outros vídeos a gente estava falando sobre esse potencial humano, sobre esse desenvolvimento humano. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, me lembra algo sobre uma planta chamada bambu chinês, O bambu chinês, ele é muito interessante a característica dele. Quando você planta um bambu chinês, durante os 5 primeiros anos, ele não aparece praticamente, Ele fica ali pequenininho e aparentemente não está acontecendo nada, não está se desenvolvendo. Só que esse bambu chinês, só depois de 5 anos realmente que ele aparece, que ele realmente toma forma. Só que nesses 5 anos ele está se desenvolvendo, ele está criando a sua raiz, está se fortalecendo, E depois que passa esses 5 anos ele dá um salto, Chegando até a 25 metros de altura. Então isso é igual aos nossos processos psicológicos, A gente está ali pensando, sentindo e agindo de determinadas formas e muitas coisas estão sendo criadas dentro de cada um de nós. E aí a gente pergunta, e os nossos objetivos? Será que a gente tem um foco definido ali nos nossos objetivos, Então, a nossa parte psicológica, a gente tem que entender que todo o nosso pensamento, nosso sentimento e as nossas ações, elas estão sendo criadas de momento a momento. E isso é interessante que a gente pense nos nossos objetivos. Será que os nossos objetivos são claros, Eles são bem definidos, Seria mais ou menos a gente fazer uma analogia como um trem a vapor, O funcionamento de um trem a vapor. Vamos lá, o trem a vapor ele tem lá a sua fornalha, E tem uma energia ali que está gerando toda aquela força do trem a vapor. Agora imaginemos essa caldeira, essa força, que existe ali, e ela começa a vazar toda aquela energia, ou seja, dentro dessa caldeira a gente faz vários e vários furinhos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Esses furinhos são os nossos pensamentos negativos, as nossas ações. Será que sim? Será que não? Será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? Então é importante que a gente tenha os objetivos claros e definidos, como a gente falou no vídeo passado, só que nesses objetivos claros e definidos, não adianta pura e simplesmente a gente pensar nisso uma vez por semana, uma vez por dia. A gente tem que estar focado mesmo, E falando sobre foco, vou estar mostrando um livro aqui muito interessante que é um best-seller do Daniel Goleman. E esse livro do Daniel Goleman, ele fala coisas muito importantes, por exemplo, sobre a atenção e o seu papel fundamental para o sucesso. Então, por exemplo, ele diz aqui na contracapa do livro, tcharam, você está prestando atenção ou já se distraiu checando seus e-mails, mensagens, Facebook, Twitter, etc. Resistiu ao impulso de deixar sua mente devagar? Se tiver resistido, muito bem. Porque quando você está lendo um texto, normalmente fica distraído por mais de 40% do tempo. Mas quais são os benefícios de ficar focado por um longo período? Uma palavra, sucesso. Então aí depois ele mostra várias descobertas, científicas muito interessantes, já que ele é um PhD, Daniel Goleman, PhD, autor do livro Inteligência Emocional. Então ele faz várias coisas, ele dá toques muito importantes e muito fundamentais para que a gente realmente esteja focado nos nossos objetivos. Recomendo você a ler, que é maravilhoso esse livro, ele dá toques muito importantes, muito científicos também sobre tudo isso que a gente está falando. E outro ponto que a gente vai estar falando hoje são sobre nossos hábitos, Se a gente tem hábitos constantes, a gente vai tendo cada vez mais capacidade de ter foco, Agora, é interessante que foi feita uma pesquisa na Universidade de College de Londres, em 2009, que demora um certo tempo para que a gente possa criar um hábito. E aí fizeram uma média lá, e essa média mostra que demora em torno de 66 dias para se criar ou se formar um hábito. E é muito importante esse dado, essa estatística, porque de repente, quais são os nossos hábitos? O que a gente pensa? O que a gente sente, Será que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente vai lá, se esforça o suficiente para conseguir realmente isso? E aí,
Tem um livro aqui, também maravilhoso, que eu estou lendo, que é A Única Coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Super recomendado também que esse livro. E aí, nesse livro aqui, ele fala que é muito importante. Eu vou estar abordando vários tópicos, vários detalhes desse livro nos outros vídeos que a gente vai estar falando. Mas ele dá um toque muito importante, muito interessante e fundamental, que a gente construa um hábito por vez. Isso é fundamental. Já que ele demora 66 dias, é importante que durante esses 66 dias que a gente esteja criando um hábito, que o hábito, né? Depende de você ter um hábito ali, de repente, de acordar cedo todo dia. Ou, muito pelo contrário, né? Acorda tarde, você quer ter um hábito de acordar cedo. Não adianta que se você fizer isso uma vez, você não vai criar esse hábito. Um hábito ele demora 66 dias consecutivos. Tudo que a gente faz na vida, de repente você faz uma ginástica, você começa um regime, você quer se alimentar melhor, você quer ter mais atenção, quer ter mais foco, não adianta. A gente tem que começar com hábitos que cada dia e cada dia mais a gente possa se dedicar a esses hábitos pelo menos por 66 dias, tá bom? Então isso é um toque fundamental que a gente queria falar hoje, da construção de um hábito. Quão importante é se construir hábitos saudáveis, salutários, principalmente do que a gente pensa, como a gente sente, consequentemente de como a gente está agindo, tá? Então, duas coisas importantes que a gente falou nesse vídeo sobre realmente ter objetivos claros e definidos e começar a criar hábitos de otimismo e focado, obviamente, nos nossos objetivos. Então, nesse livro, A Única Coisa, ele dá toques muito importantes, assim, ideias muito bacanas para que a gente cada vez mais vá tendo essa possibilidade de conseguir nossos objetivos. Então, a gente vai estar continuando falando em outros vídeos sobre esses detalhes. Então, gostaria, né, se possível, que você deixe seus comentários nesse vídeo, se inscreva em nosso canal, porque a gente vai estar postando vários outros vídeos falando e dando continuidade nessas características de um empreendedor de sucesso, para que a gente possa juntos, né, como nos vídeos passados a gente estava falando, né, juntos, como uma fogueira, né, criar ânimo, força, vontade, tenacidade para conseguir chegar nos nossos objetivos e ser um empreendedor de sucesso, tá ok? Então, muito obrigado, te espero no nosso próximo vídeo, um grande abraço e até lá! DC Comunique, agência Google Partner.